Há pessoas extremamente inteligentes que estão perdendo a própria vida e o pior, muitas delas ainda acham que o problema é falta de disciplina, mas não é. Porque pessoas preguiçosas normalmente não sofrem por estarem paradas. Você sofre, você pensa demais, você sente culpa, você se cobra, você assiste a vídeos sobre produtividade, faz planos, você imagina uma versão gigantesca do seu futuro e mesmo assim continua travado. Então, deixa eu te mostrar uma verdade desconfortável. Talvez você não esteja sem motivação. Talvez a sua mente esteja sobrecarregada, anestesiada e psicologicamente sequestrada. Porque existe um fenômeno silencioso acontecendo com milhões de pessoas neste exato momento. Elas estão consumindo tanta, mas tanta estimulação que a mente delas desaprendeu a iniciar esforço real. E isso muda completamente a forma como você enxerga a própria vida, porque durante muito tempo fizeram você acreditar que disciplina nasce da força mental. Mas os maiores estudiosos do comportamento humano descobriram algo perturbador. O cérebro moderno não evita esforço, ele evita fricção emocional. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. O problema não é trabalhar, o problema é iniciar. É por isso que você consegue passar 4 horas seguidas consumindo vídeos, mas sente uma resistência absurda para começar algo importante durante 5 minutos. O seu cérebro não está cansado de estímulo, ele está viciado em estímulos sem resistência. E isso cria um ciclo invisível. Então, quanto mais prazer rápido você consome, mais difícil tarefas normais parecem. Ler um livro parece pesado. Treinar na academia, fazer atividade física parece pesado. Estudar parece um fardo. Responder mensagens importantes parece pesado também, né? Então a sua mente começa a interpretar qualquer esforço natural como sofrimento. E é aqui que começa o verdadeiro colapso psicológico moderno, porque você começa a acreditar que perdeu o seu potencial. Só que na realidade, você perdeu a sua capacidade de tolerar o desconforto do começo. Existe um conceito psicológico chamado barreira de ativação. E ele explica por que pessoas brilhantes ficam presas durante anos sem agir. A parte mais difícil de qualquer mudança não é continuar, é começar. Os primeiros minutos possuem o maior atrito mental e o cérebro odeia atrito. Por isso, você cria rituais de fuga até mesmo sem perceber. Então, você fala para si mesmo: "Ai, amanhã eu começo. Ai, eu preciso me organizar primeiro. Ai, eu preciso planejar. Ai, eu preciso entender melhor primeiro como que faz isso. Deixa eu ver vários vídeos, trocentos vídeos primeiro, para eu me. Aí, quando me sentir preparado, eu começo." É ou não é? Só que muitas vezes, planejamento excessivo é apenas procrastinação socialmente aceita. E agora vem a parte mais perigosa. O seu cérebro recompensa imaginação quase como ação real. Ou seja, quando você fala dos seus planos para alguém, quando você assiste a conteúdo sobre evolução, você imagina seu futuro, faz listas, pesquisas, você consome vídeos motivacionais, o seu cérebro sente microdoses de satisfação, como se você já estivesse avançando, só que na verdade você não está. É por isso que tantas pessoas vivem anos dentro da própria mente, sem construir nada no mundo real. Elas se apaixonaram pela sensação de potencial, sabe? Não pela dor da execução. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis sobre comportamento humano. Algumas pessoas preferem continuar promissoras, porque agir de verdade ameaça a fantasia que elas criaram sobre si mesmas. Porque enquanto tudo está na imaginação, nada pode falhar.
Só que no momento em que você começa, a realidade aparece. E é exatamente aí que a maioria foge. Os samurais entendiam isso de uma forma brutal. Eles não treinavam quando estavam motivados. Eles treinavam porque identidade vinha antes da emoção e isso muda tudo. A mente moderna acredita no seguinte: eu ajo quando eu sentir vontade. Só que a mente disciplinada pensa o seguinte: eu ajo porque é quem eu sou. Você percebe a diferença? Uma depende do humor, a outra depende da identidade. É por isso que pessoas emocionalmente fortes parecem tão diferentes. Elas não negociam com a própria mente o tempo inteiro. Enquanto a maioria pergunta: ai, será que eu estou motivado hoje? Elas perguntam: o que precisa ser feito? E existe outro detalhe perturbador nisso tudo. O seu ambiente está programando o seu comportamento silenciosamente. Seu celular, que agora está carregando, não está apenas distraindo você, ele está remodelando sua tolerância mental. Os algoritmos descobriram algo sobre o cérebro humano, você sabia? Eles descobriram que a atenção das pessoas é muito mais lucrativa do que o dinheiro delas. Então, tudo foi desenhado para sequestrar dopamina, a sua dopamina. Rolagem infinita, vídeos curtos, recompensas imprevisíveis, notificações, estímulos constantes. O seu cérebro nunca descansa, porque agora o algoritmo ele tá lutando pela sua atenção. E aí o seu cérebro nunca descansa, porque é muito estímulo de todo lado. E um cérebro que nunca descansa perde profundidade. Aí você começa a viver em estado de fragmentação mental, sem perceber, tá? E aí a sua capacidade de foco vai morrendo. A sua paciência vai diminuindo. O seu vazio aumenta. E então surge a pior parte. Você começa a confundir exaustão mental com preguiça. Mas existe uma diferença gigantesca. Preguiça é não querer agir. Exaustão dopaminérgica é querer agir, mas sentir uma resistência psicológica absurda. E talvez isso explique por que tantas pessoas hoje se sentem estranhamente cansadas, exaustas, mesmo sem fazer quase nada. Porque o estímulo também consome energia mental. O seu cérebro está processando informação o tempo inteiro, informação de todo lado. E sem silêncio, a mente humana começa a colapsar. É por isso que algumas das ideias mais importantes da sua vida aparecem no banho, aparecem caminhando, quando você está olhando para o nada, quando você está olhando para o teto, deitado na sua cama, né? Porque nesses momentos, o que acontece? O ruído diminui. E aí, pela primeira vez, você consegue ouvir a sua própria mente. Muitos até chamam de intuição, sinal divino, né? Ouve o sinal do subconsciente, enfim. Mas a maioria das pessoas hoje tem medo absoluto do silêncio, porque silêncio revela coisas. O silêncio vai revelar a sua ansiedade, o seu vazio, vai revelar solidão, insatisfação, frustração. E aí, o que acontece? As pessoas anestesiam a mente constantemente por meio de vídeos, música, scrollando o tempo todo, feed das redes sociais, assistindo a séries compulsivamente, tendo ruídos o tempo todo, né? Parece que a pessoa sente a necessidade de ficar com barulho, tem que ter barulho ali onde ela tá. Ela não tolera o próprio silêncio, ela não tolera ficar em silêncio. Qualquer coisa, né? A pessoa tolera qualquer coisa, o caos, o ruído o tempo todo, enfim. Menos ficar sozinhas com os próprios pensamentos. E talvez seja por isso que tanta gente sente que perdeu a conexão consigo mesma. Porque nunca mais ficou em silêncio o tempo suficiente para se escutar. Agora presta atenção nisso aqui, porque essa parte pode mudar completamente a forma como você vive. Disciplina não nasce de intensidade. Disciplina nasce de redução de resistência. Então, as pessoas tentam mudar a vida inteira em um único dia, né? Elas, ai, não, olha, vou ter a rotina perfeita, vou fazer a dieta perfeita, treino perfeito, né?
vou ter a mentalidade perfeita. Tudo no único dia, assim, a pessoa acha que vai, né, acontecer tudo milagrosamente, assim, perfeitamente, do jeito que ela espera, aquela mudança totalmente drástica. Só que o que que acontece? Elas fracassam. Porque o cérebro entra em colapso diante de mudanças gigantescas. Só que pequenas ações repetidas mudam a identidade. Sabe aquele famoso fazer o básico bem feito? Gradativamente? Né? Então é assim que hábitos realmente são criados, não pela força, mas pela repetição. Vou te dar um exemplo de quando eu comecei quando eu criei vergonha na cara, essa realidade, e comecei a treinar de verdade na academia, né? Até porque eu precisava, até por questão de saúde, eu tinha muitas dores, enfim. Eu era um zero à esquerda fazendo exercícios, eu fazia tudo errado, aí eu tinha medo de me machucar também, né? Porque eu tenho problema no joelho, eu tenho problema no ombro, enfim. E eu olhava para as pessoas fazendo exercício, aí eu via cada pessoa fazendo de um jeito que a gente sabe, né? Cá entre nós, que as academias hoje em dia, não generalizando, mas muitas delas, infelizmente, a gente tem os profissionais ali, só que eles não corrigem a gente como deveriam corrigir, né? E a minha sorte, literalmente, foi até se aconteceu a mesma coisa com você, se você já passou por algo parecido, comenta aqui pra mim. Coloca nos comentários aqui que eu leio todos os comentários, tá? A minha sorte, literalmente, foi internet, porque daí nesse momento eu usei, por exemplo, o TikTok ao meu favor. Eu procurava lá pelo nome do exercício e via vários vídeos de vários profissionais para eu realmente entender e aprender como executar o exercício de forma correta. E aí eu fui melhorando gradativamente, né? Hoje melhora esse exercício, amanhã melhora aquele outro. Ai, deixa eu voltar naquele exercício ali porque ainda tá faltando um ajuste. E ajusta daqui, ajusta dali. Hoje, depois de 6 meses, já vi 3 meses, já vi uma diferença absurda. 6 meses, então, nem se fala. E agora, quase para completar um ano, assim, eu me sinto tão feliz. Porque agora eu sei literalmente fazer os exercícios. Eu sei que eu não estou me machucando. Eu sei que está resolvendo, que está funcionando. As minhas dores cessaram. Né? Isso me dá muita alegria. Sem contar aí os outros benefícios também que a gente acaba tendo como consequência, né? Fica mais tonificado aqui, mais tonificado dali, a gente começa a ver um músculo que a gente nem sabia que existia. Isso é muito gratificante, né? A gente se sente mais saudável, a gente acaba. E aí uma coisa puxa a outra. Acabei melhorando a alimentação. Nossa, eu mudei tanta coisa na minha alimentação, mas tanta coisa mesmo. Hoje eu me sinto tão orgulhosa de mim mesma. Então é assim. E aí foi uma construção assim gradativa, cada dia, cada semana. Um obstáculo aqui, o outro ali, uma dificuldade aqui, outra ali. Não, deixa eu consertar isso aqui. Não, deixa eu ver mais vídeos sobre esse exercício. Deixa eu perguntar aquilo, outro. E foi indo. Então. E hoje virou um hábito. E aí acabou se tornando um estilo de vida, né? Então, por isso que eu te digo, os hábitos são realmente criados pela repetição. Primeiro você tem que decidir, né? E depois você tem que persistir, né? A persistência e a repetição. O cérebro humano aprende através de prova. Então, toda vez que você cumpre uma pequena ação, né? Toda vez que eu percebia que eu conseguia executar um exercício certo, que eu tava sentindo o músculo pegando ali certinho. E aí eu fui vendo os resultados. Nossa! Aí, essa era uma pequena prova, né? Que eu tava mostrando pro meu cérebro ali, ó, né? Tá indo, tá dando certo. Então, toda vez que você cumpre uma pequena ação, você envia uma mensagem silenciosa para sua própria mente. Oh, eu sou alguém que faz, e eu sou alguém que consigo, mesmo com os obstáculos eu consigo, e eu faço. E aos poucos a sua identidade começa a mudar. É assim que pessoas comuns constroem vidas extraordinárias. A pessoa chega à fluência numa língua, por exemplo, né, no inglês. A pessoa constrói a vida dos seus sonhos. A pessoa constrói a empresa dos seus sonhos. Pessoas se tornam milionárias. Então, percebe que não é através de explosões de motivação que a sua identidade começa a mudar. Não. É por meio de hábito, de rotina, de repetição, ok? E aí, através de pequenas vitórias quase que invisíveis, né? Muitas vezes, que quase ninguém vê, são aquelas pequenas vitórias que você vai percebendo e isso vai motivando automaticamente o seu cérebro cada vez mais. Né? Muitas vezes as pessoas esperam a motivação cair do céu, mas na verdade a motivação é uma consequência da repetição das suas ações. Olha só isso, tá? Isso vale para tudo na vida. E talvez então o segredo que ninguém fala seja esse aqui que eu vou te falar agora. A sua vida não é definida pelos dias em que você estava extremamente inspirado. Ela é definida pelos dias em que você fez mesmo sem vontade. Voltando pro exemplo que eu te dei da academia, um exemplo verídico, um exemplo real. Muitas vezes eu não tava afim, principalmente no começo.
Eu ia como dizem, né, naquele famoso na força do ódio. Hoje eu amo, se eu não vou, eu sinto que falta algo. Porque já virou identidade, já virou, como muitos dizem, lifestyle, mas na verdade eu falo que a identidade faz parte de mim e eu me sinto bem. Me sinto bem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, falando, né? Porque no final, quem vence a própria mente vence quase praticamente qualquer coisa. Então você não pode deixar sua mente te controlar, é você que controla a sua mente. E talvez pela primeira vez em muito tempo, o problema nunca tenha sido falta de potencial. Talvez você só tenha vivido tempo demais em um ambiente desenhado para destruir a sua atenção, a sua profundidade e a sua capacidade de agir. Mas quando você entende isso, você para de se odiar. Você para de achar que você não é capaz. Você para de pensar um monte de coisa negativa sobre você e começa finalmente a recuperar o controle sobre a sua mente. Automaticamente, você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada e uma pessoa mais motivada, com uma maior autoestima. Pensa nisso.